Existe uma coisa muito importante que quase ninguém me entende sobre procrastinação. A procrastinação raramente começa quando você vai executar uma tarefa. Ela começa muito antes disso. Ela começa na forma como seu cérebro interpreta emocionalmente aquilo que precisa ser feito. E isso muda completamente a forma como você olha para o próprio comportamento. Porque a maioria das pessoas tenta resolver procrastinação na força. Mais cobrança, mais pressão, mais culpa. Como se o problema fosse simplesmente falta de disciplina. Mas o comportamento humano não funciona assim. O cérebro humano não evita apenas tarefas difíceis. Ele evita tarefas emocionalmente pesadas. E essa diferença é enorme. Porque muitas vezes a pessoa não está fugindo da atividade em si. Ela está fugindo da sensação emocional associada àquela atividade, da pressão, do medo de falhar, da possibilidade de não corresponder, da sensação de insuficiência. E isso acontece de forma muito mais automática do que as pessoas imaginam. Gabor Mate fala frequentemente sobre como muitos comportamentos humanos funcionam como um mecanismo de adaptação emocional. E eu acredito que a procrastinação muitas vezes funciona exatamente assim. Não como preguiça, mas como proteção. Quando o sistema nervoso associa uma tarefa a sofrimento emocional, o cérebro cria um comportamento para evitar fazer essa tarefa. E é aí que nasce aquele comportamento que você já conhece muito bem. Você sabe o que precisa fazer, pensa naquilo o dia inteiro, sente culpa por não fazer, fica mentalmente cansada, mas mesmo assim não consegue começar. E quanto mais adia, mais sente que perde o controle sobre si mesma. Só que existe algo muito importante aqui. O cérebro não procrastina aquilo que percebe como seguro. Talvez seja por isso que tantas pessoas inteligentes, competentes e até disciplinadas em outras áreas continuam procrastinando justamente aquilo que mais importa. Porque normalmente são exatamente essas áreas que carregam mais peso emocional. Maior expectativa, maior autocobrança, maior medo de fracassar. E isso cria uma armadilha silenciosa. Quanto mais importante algo parece, mais pressão emocional é colocada sobre aquilo. E quanto mais pressão existe, maior tende a ser a evitação. Por isso tanta gente procrastina projetos importantes, mudanças importantes, conversas e até sonhos importantes. Não porque não deseja aquilo, mas porque aquilo ficou emocionalmente pesado demais. Talvez essa seja uma das maiores confusões que as pessoas fazem sobre procrastinação. E elas acreditam que procrastinar significa falta de desejo, mas muitas vezes significa exatamente o contrário. Às vezes você procrastina justamente aquilo que mais importa, porque aquilo carrega identidade, validação, expectativa, valor pessoal, possibilidade de frustração. E quando tudo isso é colocado sobre uma tarefa, o cérebro começa a buscar alívio imediato. Celular, vídeos, comida, distrações, qualquer coisa que reduza momentaneamente aquela tensão emocional. Só que depois vem a culpa. E a culpa aumenta ainda mais o peso emocional da tarefa. E assim nasce a procrastinação crônica. Não como falta de capacidade, mas como excesso de pressão emocional. Existe um grupo de pessoas que sofre muito com procrastinação e quase nunca é associada a ela. Pessoas responsáveis, inteligentes, competentes, altamente funcionais. Porque normalmente quando pensamos em procrastinação, imaginamos desorganização. Mas muitas vezes as pessoas que mais procrastinam são justamente aquelas que mais se cobram. Isso faz muito sentido, porque quanto maior a autocobrança, maior o peso psicológico da ação. E quanto maior o peso emocional, maior a tendência de evitar fazer essa ação. É por isso que o perfeccionismo alimenta tanto a procrastinação. Porque o perfeccionista raramente sente que pode simplesmente começar. Ele sente que precisa acertar, fazer bonito, corresponder, entregar no nível esperado. E isso transforma a ação em pressão. A pessoa não senta para executar. Ela senta emocionalmente carregada pela possibilidade de não ser suficiente.
E aqui muita gente se confunde, porque externamente parece preguiça, mas internamente muitas vezes é sobrecarga. E uma mente tentando escapar da pressão que ela mesma criou. E isso gera um comportamento muito comum: adiar o início. Quanto mais adia, mais pressão acumula. Quanto mais pressão acumula, mais difícil fica começar. E nasce aquele estado que tantas pessoas conhecem. Você pensa na tarefa do dia inteiro, mas não consegue entrar em ação. Isso drena a energia de uma forma absurda, porque procrastinação cansa. As pessoas acham que procrastinar é descansar, mas não é. Seu corpo pode parar, mas sua mente continua carregando a atenção daquilo que está sendo evitado. Talvez por isso tanta gente termina o dia exausta sem ter feito aquilo que mais queria fazer. Existe outro ponto muito importante. Quanto mais uma pessoa constrói seu valor pessoal baseado em desempenho, mais difícil fica agir de maneira imperfeita, porque o erro deixa de ser apenas erro e vira ameaça emocional. A pessoa não pensa conscientemente: se eu falhar, eu não tenho valor. Mas o sistema nervoso sente algo muito próximo disso. Por isso, procrastinação muitas vezes não está ligada à falta de capacidade, está ligada ao medo emocional associado à ação. E talvez uma das coisas mais importantes que você precisa entender seja essa: quanto mais você transforma desempenho em identidade, mais pesada a ação se torna. Porque agora cada tarefa parece uma prova pessoal, uma prova de inteligência, de competência, de valor. E ninguém consegue sustentar leveza vivendo assim. Existe uma frase da Mel Robbins que eu gosto muito: a ação vem antes da motivação. Porque muita gente espera sentir vontade para começar, mas a maioria das pessoas não sente vontade antes. A vontade aparece depois que o movimento começa. A ação gera clareza, a ação gera confiança, a ação gera evidência. É por isso que microações funcionam tão bem, porque diminuem a ameaça psicológica. Quando você pensa: preciso organizar tudo a minha vida, o cérebro sente pressão. Mas quando você pensa: vou fazer apenas os próximos 5 minutos, o sistema nervoso consegue respirar. E isso muda comportamento. Talvez uma das consequências mais perigosas da procrastinação seja que ela não afeta apenas resultados, ela afeta identidade. Porque toda vez que você promete algo para si mesma e não sustenta, uma parte da sua confiança interna enfraquece. E isso vai acontecendo silenciosamente, até que a pessoa deixa de pensar: eu estou procrastinando, e passa a pensar: eu sou assim. E isso é perigoso, porque a identidade molda comportamento. Só que existe uma boa notícia: a procrastinação não precisa ser apenas um obstáculo. Ela pode ser uma revelação, porque ela mostra os pontos internos que ainda impedem uma pessoa de sustentar o próprio crescimento. Ela revela medos, inseguranças, necessidade de validação, perfeccionismo, excesso de pressão. E ninguém transforma aquilo que ainda não consegue enxergar. Por isso existe uma ideia paradoxal aqui. A consciência da procrastinação pode se tornar um dos caminhos para o crescimento. Porque quando você entende os mecanismos emocionais por trás do adiamento, ganha as oportunidades de transformá-los. A procrastinação deixa de ser apenas um problema e passa a ser informação, passa a ser um sinal, um comportamento tentando mostrar algo que precisa ser compreendido. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja como eu paro de procrastinar, mas o que a minha procrastinação está tentando me dizer. Porque muitas vezes o problema não é a tarefa, é a forma como a sua mente aprendeu a se relacionar com ela. E sinceramente, eu acredito que disciplina saudável não nasce da humilhação interna, ela nasce do respeito próprio.
nasce quando você para de se atacar por não conseguir performar no nível imaginado e começa a construir constância com mais consciência, menos violência interna e mais consciência. Porque ninguém sustenta um crescimento saudável vivendo permanentemente em autocombate. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te pedir uma coisa. Escreva aqui nos comentários a palavra consciência. Porque talvez a mudança que você está buscando não comece com mais pressão. Talvez ela comece quando você finalmente entende o que seu comportamento estava tentando dizer o tempo inteiro.